No nosso vídeo de hoje, de Sabedoria de Domingo, eu quero conversar com vocês sobre o maior especialista em pessoas da história da humanidade. Antes que eu diga quem foi o maior especialista em pessoas, deixa eu dizer qual era a principal técnica que ele usava. E ele usava essa técnica para chegar a um objetivo específico. E que técnica era essa? É a técnica do storytelling. O storytelling, nossos pais, avós, em algum momento eles usaram a técnica do storytelling na nossa vida. E o que é isso? No storytelling você conta uma história para que você possa transmitir um conceito que às vezes não seria tão claro você usando apenas dados técnicos. Mas por que o maior especialista em pessoas da história ele usava a técnica do storytelling? Porque ele tinha um objetivo principal de convidar as pessoas a se converterem. Poxa, professor Paulo, já sei de quem você está falando. Você está falando de Jesus. Exatamente, estou falando dele. Só que o que você precisa entender é que o conceito que ele tinha de conversão é diferente do conceito que a maioria das pessoas hoje tem. Conversão significa mudar de direção. Então ele convidava as pessoas a mudarem a direção que elas estavam guiando a vida delas. Para vocês entenderem, eu vou citar uma fórmula bem simples que todo mundo vai entender esse convite que Jesus fazia. Ele é citado por Rei Dalio nesse livro aqui, Princípios. Talvez alguém já tenha ouvido falar em Rei Dalio. Rei Dalio, ele é dono da maior e mais prolífica companhia gestora de fundos do mundo. Aí você pensa assim, poxa, professor Paulo, mas o que é que tem a ver economia, finanças com o convite de Jesus? Presta atenção. Nesse livro Princípios, Rei Dalio, ele ensina uma fórmula muito simples, você vai entender de uma forma bem fácil para o progresso. E essa fórmula é a seguinte: dor mais reflexão é igual a progresso. É necessário que existam as duas. O problema é que as pessoas, elas só querem o progresso. Elas não querem nem a dor. E o mais fácil que seria a reflexão, nem isso elas querem. Querem ver um exemplo? As pessoas erram, pecam, e aí depois para e fala assim, Deus já me perdoou. Só que elas esquecem que tem uma regrinha que obedece a essa fórmula que o Rei Dalio ensina e que está na Bíblia. Que regrinha é essa? Para que você possa converter-se, mudar de direção e você de fato ser perdoado e aliviar essa carga que tem dentro de você que muitas vezes você nem percebe, você precisa fazer 3 coisas. É obrigatório. Você cometeu um erro. Você quer que Deus lhe perdoe? Desculpa aí, é o que está na Bíblia. Está escrito assim, você tem que fazer essas 3 coisas que são confessar, se arrepender e se envergonhar. Mas não é confessar para o padre, para o pastor, não. É confessar para Deus, se arrepender e se envergonhar. Se você se arrepende e se envergonha, nunca mais você comete o mesmo erro. E o que é que a gente vê? As pessoas, muitas vezes sentindo orgulho, é isso mesmo, de cometerem e repetirem o cometimento de um erro. Não foi isso que Jesus ensinou. Um detalhe importante que as pessoas esquecem. O que foi que ele falou para a mulher adúltera? Ele disse assim, os teus pecados estão perdoados. Mas, olha só, tem um mais. Vai e não peque mais. Esse detalhe as pessoas esquecem. Para um pouquinho para pensar. É esse convite que eu te faço nesse domingo. Pensa um pouquinho e aplica os ensinamentos do maior especialista em pessoas da humanidade que foi Jesus. Um maravilhoso, um fantástico domingo para você. E eu terei, eu espero que você tenha saúde física, mental e emocional para você. Que Deus, o dono desse canal, nos abençoe. Muita paz. Tchau, tchau.